Olá, sejam bem-vindos aqui. A diferença entre prova e expiação. Adilson, presidente da Comunhão, provocou no programa passado, então teve a obrigação de vir de novo. Ele veio falar sobre o dever, ele teve o dever. E o programa de hoje, a gente vai falar sobre a diferença entre prova e expiação. E eu pesquisei algumas coisas. Entre elas, que a expiação é a alavanca que move o espírito estacionário ao caminho da perfeição. A expiação está relacionada ao passado, enquanto a prova está relacionada ao futuro do espírito. Já a prova se configura como sinônimo de aprendizado para o espírito. O Livro dos Espíritos nos ensina que, em sentido amplo, cada nova existência corporal é uma prova para o espírito. Prova não significa necessariamente sofrimento, como é o caso da expiação, mas sim a aquisição de novos conhecimentos em virtude de testes a que será submetido o espírito encarnado. Exemplificativamente, em uma nova existência o espírito está encarnado e ele estará sujeito a provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, entre outras, para que possa se depurar e adquirir mais virtudes. É a reforma íntima operando no espírito para que este possa um dia atingir a perfeição. Os benfeitores espirituais vêm nos esclarecer que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. A dor é um dos meios que Deus se utiliza para nos chamar a si e, ao mesmo tempo, nos tornar mais rapidamente acessíveis à felicidade espiritual, única, duradoura. Sem ela, meus amigos, abusaríamos de nossos órgãos até o ponto de os destruirmos antes do tempo. Então, fica a mensagem. E agora quem provocou vai ter que explicar a diferença entre prova e expiação. Bem-vindo! Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado, Maíse, de me aturarem aqui nesse programa. Mas já que você me passou a palavra, eu quero antes fazer uma pergunta para a Maíse. Maíse, nessa questão de expiação de prova, como nós, seres que estamos mergulhados nessa estrutura, podemos lidar com a dor, que é esse mecanismo de Deus, com harmonia e com equilíbrio? É a coisa mais difícil do mundo. Mas a dor, eu lembrei agora do Evangelho, que está escrito lá. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A frase mais difícil até hoje para mim de tudo que eu já li em doutrina espírita. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por quê? Porque nós programamos muitos dos resgates que nós precisamos fazer. E a diferença entre prova e expiação é que as provas podem surgir de inesperado, por circunstâncias, por coisas que nós mesmos criamos, por coisas a que nós nos colocamos sem que fosse realmente necessário. Os espíritos, inclusive, têm dito que de tempos para cá nós andamos tão invigilantes que estamos passando por coisas que não estavam no nosso processo reencarnatório. Mas estamos atraindo, ou melhor, estamos indo ao encontro de desequilíbrios, de companhias que nos farão mal, e depois dizemos que Deus se esqueceu de nós, que isso é um resgate de alguma coisa. Não. A expiação é quando você, bem sabedor de tudo que você precisa resgatar, programa determinadas limitações, deficiências, inibições físicas ou psicossomáticas que vão ter que acompanhar você e, claro, serem aperfeiçoadas, modificadas, transformadas. A prova, muitas vezes, você atrai com suas próprias escolhas. Fundamentalmente, essa é a diferença. E é difícil hoje, Adilson, perceber que as pessoas ainda se recusam a admitir que trabalhar no bem, conhecer-se profundamente, perceber que as relações entre nós, na verdade, determinam o nosso destino muito mais do que nós queremos admitir. A pessoa reage, mesmo aquele trabalhador, mesmo aquele que conhece doutrina. E eu conheci muita gente ao longo dos anos que dizia: conheço doutrina espírita profundamente. Olha, juro que é uma frase que eu nunca usei. Porque se você conhece profundamente, é sinal de que sua transformação foi profunda. E, em geral, não é o que acontece. Você evangelizou e evangeliza há tantos anos. Eu me lembrei de uma história que o Chico contava há muitos anos. Um professor de evangelização disse para os seus alunos, na faixa dos 6, 8 anos: nós nunca devemos tirar do outro nada que seja dele. Nada. Uma flor.
naquela empolgação, né, da aula de evangelização, ele disse: devemos respeitar o espaço do outro. Tudo que é do outro não é nosso. Nós temos que ter as nossas próprias coisas. Muito bem, a aula terminou. Passam-se os dias. Ele caminhava pela rua com a namorada. Passam em frente a uma casa com um jardim lindo e uma série de rosas vermelhas se debruçava sobre a grade da casa. Ele, para parecer galante, pega uma navalha que tinha no bolso, tira uma rosa e oferece à namorada. Nem preciso dizer a vocês que quem morava nesta casa era um dos aluninhos dele de evangelização. E na aula seguinte, o menino, entre decepcionado e triste, disse: mas você mentiu pra gente. Porque você disse que nenhuma flor nós devíamos tirar que não fosse nossa. E eu vi você com a sua namorada tirar do jardim da minha mãe uma rosa da roseira que a minha mãe trata e tem tanto ciúme. Ele quase morreu. E o Chico contava essa história para dizer que a nossa responsabilidade é grande demais. Porque nós afirmamos para os outros, o vulgo, com a nossa máscara social, que nós somos, fazemos e acontecemos. E é por isso que hoje nós estamos atravessando expiações em que a pessoa diz: eu não mereço isso. Como é que isso me aconteceu? Aconteceu porque em vidas que se foram, você armou isso. E agora, nessa época de tantas transformações rápidas e necessárias, não é só o mundo que está muito rápido, não. A nossa necessidade de evoluir também. Então, nós não podemos perder mais tempo. Já fizemos isso em múltiplas vidas. E por isso as expiações estão surgindo. E às vezes a gente sempre diz: mas como com fulano? Tanta gente ruim para passar por isso. Como é que fulano, que sempre se dedicou aos outros, está passando? Conheci pessoas extraordinárias que não tiveram vidas fáceis. E que, inclusive, tiveram graves problemas de saúde quando eram pessoas que só falavam de amor. Mas aí é que entra a expiação do passado. Tipo assim, os últimos resgates. Quando a pessoa é extraordinária e passa por um processo que você não consegue explicar, pode ter certeza. Ali estão aqueles resgates mais profundos. O triste é perceber que muitas das provas somos nós mesmos que criamos para nós. E não há necessidade disso. Quanto mais avançados, quanto mais evoluídos, quanto mais fraternos, mais nós nos ligamos a uma energia extraordinária que cobre o mundo, embora nós achemos que não. E aí as provas, se surgem, nós, sabiamente, já não consideramos provas, mas experiências. E na hora dos grandes resgates, sim, as expiações vêm, mas sempre na certeza, nunca da nossa falência. Emmanuel dizia através do Chico: nunca uma prova, um grande resgate te surge pensando no teu fracasso, mas sempre na sua evolução. E quando sofremos muito, achamos que aquilo surgiu para nos abater, para nos lançar no chão. E não é nada disso, é justamente para que possamos, dessa vez, resgatar. Interessante, né? Quando a gente fala de provas, expiações e provas, e a gente está começando, né, exatamente esse processo de dor, como é que eu posso, então, mergulhar dentro dessa vivência, dessas experiências que aqui foram bem colocadas? A gente tem que ter Deus no coração. Se eu não tiver fé e acreditar que Deus seja Pai, que a lei de justiça, amor e caridade, que Deus é justiça, que Deus é amor e Deus é caridade, se eu não tiver essa convicção dentro de mim, qualquer dor que me alcance, eu vou dizer que ela é injusta. Eu vou dizer que eu não mereço, né? Que eu não programei nada disso. E eu gosto de lembrar muito de um livro onde fala temas da vida e da morte, de Hermínio Miranda, Manuel Filomeno Miranda, psicografia de Divaldo, e Divaldo, na década de 40 que ele é lançado, e aí a gente tem que perceber a importância da doutrina espírita para a humanidade, que Hermínio, eu estou com Hermínio na cabeça, que Manuel Filomeno Miranda, ele dizia o seguinte, que a maior parte dos espíritos que desencarnavam e reencarnavam naquela época não tinham condições de saber o processo em que viviam. Então, assim, ele morria, voltava para o plano espiritual, não sabia que estava morto, reencarnava e não sabia que tinha nascido. E a gente, quando trabalha em grupo mediúnico, a gente vê muito isso. Então,
a doutrina espírita, ao se, vamos dizer assim, ela se popularizar mundialmente pela internet, muitas pessoas, então, passam a se questionar quando volta do plano espiritual e dizer assim, ó, o que está acontecendo comigo? Então, ela já começa a ter a consciência de que ela desencarnou, que ela morreu. E isso é importante, porque uma das coisas mais belas da doutrina espírita é mostrar a imortalidade da alma e a consciência sua do outro lado. Então, o que acontece? Quando o espírito ele alcança essa sensibilidade e ele retorna para o plano espiritual, ele passa por um processo de expiação também lá, porque a gente acha que a expiação só se dá aqui. Não. A expiação é uma lei de Deus, onde, vamos dizer assim, você vai estar colocado diante das suas ações e ali a sua consciência, vamos resgatar a questão 621 do Livro dos Espíritos, a sua consciência que vai atuar e dizer assim, olha, você errou. Você precisa se ajustar. E como você não se ajustou pelo amor, a dor te alcança para te colocar no caminho do bem. Ou seja, te tira do caminho errado e te traz para o caminho correto. Então, nesse processo onde involuntariamente a gente passa pelo ajuste da dor no caminho do bem, a gente tem um processo de expiação. A gente retira tudo aquilo que está dentro de nós e a gente começa a crescer. Detalhe que nesse processo, a lei de Deus também nos pede algo importantíssimo, que se chama reparação. Ninguém evolui sem reparar o erro. Olha só, ninguém evolui sem reparar. Eu destruí, o meu ato de destruição, seja de um amor, seja de uma vida, seja de bens das pessoas, de oportunidades, aquilo me macula na minha consciência e aquilo vai me fazer sofrer. E esse sofrimento vai me obrigar a, vamos dizer assim, a dar uma chacoalhada, aquilo vai me incomodar, seja no plano espiritual ou reencarnado, aí eu não me lembro do processo e digo que Deus é injusto, que Deus não é bom, que Deus não tem misericórdia e eu começo a negá-lo. Tá? Então aquilo vai provocar algo em mim. E aquela dor pode dar uma chacoalhada e normalmente ela vai dar uma chacoalhada e nós vamos ser levados pela essa justiça divina a termos a mesma situação que nos levou à falência anterior para que nós venhamos a reconstruir. Eu vou ter a oportunidade de reparar o meu mal. A minha ação, vamos dizer assim, é desequilibrada. Então, no processo de expiação, eu serei convidado à reparação. Então, por isso que muitas vezes a gente vai vir com o marido que não queria, com a esposa que não queria, com os filhos que não queriam, na sociedade que não queria, porque ali eu sofro as consequências do meu ato. Joana diz que o homem é herdeiro das suas ações. E no livro Plenitude ela nos traz muito bem expiações e provas. Então, se eu sou herdeiro das minhas ações, tudo aquilo que advém para mim, fui eu que escolhi, consciente ou não. E ao mesmo tempo, mesmo no inconsciente, ou seja, quando a reencarnação não é programada por mim, quando eu não tenho a capacidade de poder dizer, olha, eu preciso passar por isso, eu preciso passar por aquilo, a misericórdia divina atua nos grandes engenheiros reencarnacionistas de que eles trabalham como pais velados, irmãos mais velhos, diz assim, olha, o melhor para o Adilson é isso. Então eles vão colocar, e num determinado momento nós vamos despertar. Mais adiante, quando Joana nos traz, ela diz assim, uma vez que você passou pela dor, entendam que a expiação ela é importante quando ao passarmos por uma dor que a gente diz que não é merecedor dela, que agora com conhecimento doutrinário, por isso que a gente falava no encontro passado, na necessidade de a gente estudar a doutrina espírita, compreender como a lei de Deus funciona, principalmente a lei de ação e reação, porque expiação e prova passa por essa lei e pelo livre-arbítrio, aquilo que eu quero fazer diante das consequências do que eu planto e o que eu vou colher. Então, o que acontece? Quando eu passo por uma experiência dessa de expiação, gente, eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Porque se eu digo, ó, a culpada foi você. Eu estou passando por isso porque você é culpada. Então perceba que
aquela dor, ela foi incapaz de me tocar e me fazer refletir. Não teve aprendizado. Eu não tive o aprendizado. E o que é que acontece com um aluno que é reprovado? Ele repete. Ele repete. Então a dor volta novamente. Então, enquanto eu não colocar Deus como esse Pai bondoso, misericordioso, que aquele instrumento da sua lei foi criado por mim, fui eu que plantei, eu sou herdeiro das minhas ações. Se eu não compreender isso, eu vou estar em dor plena o tempo inteiro. Ao despertarmos, aí vem algo interessante. Ah, que bom, Adilson. Que bom, Valesca. Que bom, mas vocês já estão no outro estágio. Mas eu digo, quando a gente está crescendo, o que é que acontece? Que as crianças choram muito que dói, não são os ossos? Não tem a tal dor do crescimento? Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, existe a dor da evolução. Evoluir dói. Dói muito. Porque todo mundo pensa que ser espírito puro, ou ser espírito evoluído, é viver em harpa. É ter uma vida tranquila. É ir para o plano maior, usufruir, vamos dizer assim, das bem-aventuranças que Jesus falava. Mas evoluir quer dizer trabalho. É mais trabalho, é mais responsabilidade. Então o que é que acontece? Quando você aprende algo mais, quando você passa pela expiação, você está equilibrado com a tua consciência, com aquilo, está na hora em que você vai dizer assim, olha, me manda de novo passar por tudo aquilo, porque agora eu quero provar para mim mesmo que aquilo não mais me abate. Eu preciso provar isso para mim. Eu passo pela experiência novamente. Mas aí é a minha escolha. Então, naquela função, veja, que no processo de provação eu já passo a ser um missionário. Eu já dou um passo além, dizer assim, ó, é possível passarmos por determinadas experiências com alegria. A dor me alcança e eu não culpo a ninguém. Ela é um instrumento de Deus para o meu despertar com Ele, para eu compreender esse processo. Popularizando assim, um exemplo popular, por exemplo. Se eu desencarnar gordinha, não passei, né, na prova de me cuidar melhor, de fazer dieta. Eu vou lá pro nosso lar espiar, só caldinho. Caldinho, que eu já soube que lá não tem nada, só caldinho. É mais ou menos isso. Aí eu espio, emagreço lá, vamos de novo, me dê a prova. Então eu tenho a obrigação de, na outra vida, superar isso que eu não superei nessa. Exatamente. Né? Fazer uma dieta, ficar sadia, bonita. E as perguntas que você vai nos fazer, com certeza, estão relacionadas a esse drama. Exatamente. Que é a pessoa, na verdade, tentar, mas ainda não conseguir. Olha, querido trio, é um amigo que passou. Sim. Como entender as dificuldades da vida quando temos as mesmas chances de nosso irmão, por exemplo, e ele conseguiu conquistar tudo o que deseja nessa vida, e eu vivo num sacrifício tremendo para ao menos garantir o meu sustento. E olha, que o espírita sou eu, sem querer me vangloriar. Eu quem trabalho como voluntário, pratico mais atos de amor ao próximo. Seriam dívidas passadas? Meu amigo, você me fez lembrar um querido amigo, Mauricinho, da época de mocidade. Ele ia muito ao Uberaba. E ele tinha um vizinho, o homem era um pavor. O homem chutava o cachorro, maltratava a empregada, maltratava os filhos. Tinha um carro do ano, apartamento era dele. O Mauricinho numa luta. Ficou sem emprego várias vezes, não tinha carro, coisa nenhuma. Vivia aqui na nossa mocidade. A gente fazia campanha de Souza, a gente distribuía a ficha para o obsediado, a gente varria o chão da comunhão, que a comunhão não tinha dinheiro para pagar zelador naquela época. Olha, um dia o Mauricinho foi visitar o Chico. E aí contou essa história toda, igualzinho você. Chico de Deus, eu tô na mocidade da comunhão, eu vejo meu suor cair no chão, Chico. E não acontece nada, o meu vizinho é um ogro. E ele, tudo para ele dar certo, tem um tremendo salário, um tremendo emprego. Chico botou a mão no ombro do Mauricinho e disse, ah, meu filho, que bom. Seu vizinho ainda está semeando. Eu e você já estamos colhendo. Olha, nunca me esqueci disso. E o Chico, naquela generosidade absoluta, se incluiu. Eu e você já estamos colhendo. E é a pura verdade. No fundo, quando as coisas são mais difíceis para nós e o outro parece ter tantas vitórias, é porque o outro ainda vai passar por coisas que nós já enfrentamos. Agora nós queremos a dureza. Já tivemos a facilidade.
sabe? Já tivemos tudo na mão. Já fomos cruéis, egoístas, orgulhosos, maus. Agora é diferente. Agora é mostrar o sacrifício, o esforço, o suor no chão, como disse Mauricinho. E a gente suava mesmo. Então, é importante saber que em tudo a misericórdia de Deus está. Aliás, o Chico também dizia, graças a Deus é a misericórdia de Deus que nos rege a vida. Se fosse a justiça, nós não aguentaríamos. Porque se fosse a justiça, tudo que nós fizemos aos outros cairia sobre nós. E aí a coisa ficaria muito difícil. Já é difícil com toda essa misericórdia de Deus. Então, não desista, não se abandone, se precisar, grite, mas permaneça. Em todas as provas, as dificuldades, as lutas que são agora os seus professores, os seus mestres. Amanhã, para o outro que tem só facilidades, também vai chegar a hora de aprender de verdade, a hora de ter um lastro de realizações pessoais provocadas pela própria necessidade superada. Tá vendo, né? A Antônia, ela disse que podia dizer o nome. Sim. Maíse, minha deusa. Oh, meu Deus, já me chamaram de muita coisa. Deusa, não. Você é a primeira. Meu marido é um ótimo companheiro e pai. Deus abençoe. Excelente trabalhador também, mas não pode ver um rabo de saia. Nada é perfeito, né? E eu não controlo meu ciúme. Penso em romper com tudo, mas existe um núcleo familiar nosso que é estruturado e tenho medo disso abalar meus filhos, desestabilizar toda a família. Me ajude, por favor, com uma palavra amiga. Meu Jesus, Adilson, você quer responder? Você que é homem? Gente, que difícil. Meu Deus, tem tantas qualidades, Tadinha. Mas tem esse problema que não é pouco. E ela sente culpa. E, né? meu Se Deus, ela romper... meu Deus, não se sinta culpada, não. Mas também chame a ele a atenção pela atitude que ele está tendo. Mas a Adilson, que é homem, vai ver, Dá um de repente, chá de de um outro camomila, lado, né? e vai dizer Na alguma veia coisa dele. que eu, sinceramente, admiro o seu pensar, né? Na família que você teve com ele. E, infelizmente, é uma coisa cultural até. Né? O homem em si já é complicado. O homem brasileiro, então, nem se fala. Ele acha natural que ele tem uma companheira, uma pessoa ótima do lado, mas as outras parecem estar também sobre a mira dele. Então, eu imagino que seu coração fique pendente. Não é, Adilson? Eu costumo, às vezes, quando a gente trata dessa questão do homem, do relacionamento da mulher, eu me lembro muito da minha infância, porque eu sou nordestino. E vamos dizer assim, o nordestino, ele, de uma certa forma, a própria mulher, ela é machista. Né? Eu fui educado onde o homem não varria, não pegava nem vassoura. E nós éramos 3 rapazes e 2 moças. O último rapaz, ele é um pouquinho mais distante, né? E minhas irmãs ficavam muito danadas. Porque, mas mãe, os meninos não varrem a casa, não limpam a casa. Eles são homens. Olha só, eles são homens. Então, de uma certa forma, nós estamos mergulhados dentro de uma cultura em que o homem pode coisas que a mulher não pode. Né? E isso é um atraso dentro da evolução do próprio espírito e do globo do qual nós pertencemos. Daí, mais uma vez, a beleza da doutrina de que, se nós formos tomar todas as nossas medidas impulsivas, nós vamos cometer muito mais dores do que equilíbrio dentro desse processo. Naturalmente, a dor que você passa, ela é cabível. Se existe, existe. Então, isso incomoda. Mas, como Maíse bem lembrou, eu converso muito com minha esposa. Nós trocamos muito diálogo e eu posso falar para vocês o seguinte. Nós temos 34 anos de convivência. Nunca tivemos uma briga. Nunca desrespeitamos um ao outro. 34 anos. Então é possível. Eu posso falar para você porque eu vivencio isso. Então é possível. Mas por quê? Porque nós temos uma conversa franca. Quando ela toma uma atitude que eu entendo que não seja mais adequada, ou quando eu tomo uma atitude que não seja mais adequada, nós conversamos, nós sentamos e assim, olha, isso não está legal. Você percebeu que isso não é legal? Mas no caso, vocês são espíritos superiores. Não, superiores? Você porque que pensa... o resto da humanidade não, assim. Que espírito Essa superior? Essa mulher vai fazer o quê? Dar chá a ele? Dar camomila na veia? Aí eu digo uma coisa para você. Aí é o conhecimento. Eu faria da seguinte forma. Quando eu tive problemas com filhos,
tem uma coisa que a espiritualidade nos ensina o seguinte: quando a gente começa a adormecer, os 5 primeiros minutos a gente desloca do corpo. E nós ficamos altamente sensíveis a uma conversa fraterna e amorosa. Então, a primeira coisa que eu vou falar para você: senta do lado dele quando ele adormecer e começa a conversar com ele. Começa a conversar com ele, dizendo que o ama, que o respeita e que espera dele esse amor e essa fraternidade, esse respeito. Ela vai começar a construir com amorosidade, porque é muito fácil eu falar para assim: olha, manda ele plantar banana e seguir o caminho dele. Todo mundo vai te falar isso. Mas nós, como espíritas, nós não podemos fazer isso. Nós primeiro temos que investir no amor. E o amor quer dizer doação, mesmo que nos doa. Que para a grande massa da humanidade, essa mulher estaria sendo, vamos dizer assim, errada com ela mesma. Mas vamos fazer assim: quando eu tenho algo muito difícil para resolver emocionalmente, eu costumo fazer o seguinte: o que Jesus faria no meu lugar? Foi o tema daquele programa. Eu me coloco, eu faço assim: Senhor, se o Senhor estivesse agora aqui, como o Senhor agiria? E aí é uma imersão. Mas Adilson, isso é impossível. Não, não é impossível. Porque o Cristo disse: vós sois deuses. Tudo aquilo que eu fiz, vós também podereis fazer. Agora, será que eu estou querendo realmente dar esse salto de qualidade na minha vida? Então, veja só. Como eu trabalho muito com crianças, eu costumava dizer o seguinte: meus meninos, quando estudavam aqui em Brasília, eles estavam numa escola onde o mais velho falava assim: pai, a nossa família, ela já é exceção. A maioria dos meus amigos não tem pais que vivem juntos, são separados. A grande maioria são separados. É uma realidade hoje, né? E eu conversava muito com eles, eu falava assim: que características você percebe nos seus amigos? E ele fala da dor profunda desses filhos, de vivenciarem com os pais separados. Isso causa trauma. E quando a gente mergulha na doutrina, vários casos de mulheres excepcionais, aí eu vou falar para você: leia um livro. Aí depois de você ler esse livro, você toma a sua decisão. Renúncia, de Emmanuel. Eu li. Leia o livro Renúncia. E depois que você meditar sobre a história que Emmanuel nos traz, você pode tomar a decisão que você bem entender. Porque aí vai ser a maturidade do seu espírito. Quem sou eu para dizer a você o que você deva ou não fazer? O que eu posso sempre dizer é o seguinte: quando eu tenho as minhas dúvidas, eu convido Jesus para o meu lado. Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Foi o tema de um programa da gente de algumas semanas atrás. O que Jesus faria no meu lugar? Agora, se chegar num canto, se chegar num processo em que a sua segurança e a segurança dos seus filhos estiver em perigo, aí a gente tem que partir para o mal menor. E o mal menor seria, lamentavelmente, uma separação. Se não chegou nesse ponto, mergulhe no Evangelho, fale com o seu mentor espiritual, convide Jesus a entrar na sua casa, converse com ele quando adormecer. E antes de você dormir, peça para o seu mentor espiritual fazer uma reunião familiar, você, ele, o mentor dele, o seu mentor, e botar panos limpos no plano espiritual. Isso resolve as pessoas. Conhecer doutrina é saber utilizar com a vida espiritual também. Faça isso. E finalizando, todo o comentário extraordinário do Adilson. Depois de conversar com ele enquanto ele estiver dormindo e ler Renúncia, chame ele para conversar de olho aberto. Isso, com certeza. E pergunte a ele se ele aceitaria que você agisse da mesma maneira. Essa é a pergunta que você deve fazer. Isso, a resposta dele vai resumir bastante o largo tempo que você poderia gastar acreditando que alguma coisa extraordinária vai acontecer e ele vai mudar do dia para a noite. Pergunte a ele. Pergunte se a cada passagem de um cara bacana, bonito, charmoso, sexy, se você o olhasse, se você manifestasse nos seus olhinhos um mínimo interesse, qual seria a atitude dele? Combinado? Depois você escreve de novo para me contar. Pode ser até ele dormindo, mimoso. Agora que você está dormindo, meu fofo, se eu olhar para aquele seu amigo bonitão que trabalha com você, ele já vai acordar diferente. Ele já vai acordar sem entender, não é? Quando ele for olhar para uma mulher, ele vai ficar... Ele vai achar que teve algum pesadelo. A gente tem 1 minuto. Meus lindos, passei anos estudando e, enfim, passei no concurso dos meus sonhos. Mas, pasmem, perdeu a graça. Acho o trabalho chato, sinto falta da época do estudo, da conquista.
Será que preciso de terapia para entender minhas escolhas ou apenas me equivoquei de área? Acho que você deve fazer terapia, Ave sim. Maria, E de gente. preferência, vá estudar mais. Já que você está tão insatisfeito, procure outro concurso. Isso. Feliz de você se ainda tem, que chegou à conclusão de Isso. que correu tanto atrás de uma coisa que de repente não é a sua felicidade. No fundo, a sua história simples é a história de todos Isso. nós. A gente foi atrás de tanta coisa que não significava felicidade, mas que se não estivesse na nossa vida, pareceria tragédia absoluta. Tá vendo? Nunca é tarde. Nunca é tarde. E eu vou fazer dieta depois desse seu discurso. Tô morrendo de medo, que disseram a mim, no nosso lar só tem caldinho, então eu tenho que me acostumar daqui. Olha, Eu não podia deixar de lembrar que nós recebemos, entre tantos e-mails, a gente lê tudo com o maior carinho. Tem uns que eu rio, tem uns que eu choro emocionada, mas eu prometi a mim mesma que não terminaria o programa sem dizer ao Vinícius de Gurupi, no sul de Tocantins, que seu e-mail me emocionou demais. Não só porque eu percebi claramente as suas lutas, meu amigo, mas porque você, seguindo nossa sugestão, leu 2 vezes Memória de Suicida. Nossa. Essa obra maravilhosa, esse Deixa eu mapa saber. da espiritualidade sofredora e amiga. Então, olha, não se preocupe, receba um grande beijo meu, de todos nós. Um dia nós ainda vamos nos conhecer pessoalmente. Não desista, não desanime, não deixe que nada te vença. Não importa o que você passe, o que as pessoas digam de você. Seja esse cara que, nos assistindo, conhecendo a história da comunhão, simplesmente foi lá, comprou Memória Suicida, leu 2 vezes, eu já li 20. Vamos ver, com certeza você ainda lê muitas vezes de novo e isso muda a vida. E é isso que a gente quer, mudar a nossa própria vida com certeza. e ter a honra de trabalhar numa casa como a Comunhão, onde todo mundo que chegou um dia, pôde também ter a chance de mudar a sua vida. E que vocês, à distância, admiram, mandam tanto carinho para todos nós da Comunhão, dizem que estão sempre assistindo todos os programas, e isso é uma honra para todos nós. Sim. E aproveitando que o Adilson Presidente está aqui, e é um amigo que tenho certeza faço as minhas palavras, serão as dele, as de Valesca, na tentativa sempre que nós temos de chegar até o coração de vocês. Não só Vinícius, lá longe, recebo o nosso beijo, mas todos vocês também. Além da regra única que a gente, que é o que move a gente nesse projeto, que é o amor, né? Como foi falado muito bem pelo Divaldo no filme, da história dele, quem não assistiu, vá assistir. A regra única nossa aqui, esse trabalho amoroso, divertido, né? Uma vez eu trouxe doces para cá, tudo, é que vocês, assim como nós, nunca desistam da vida, seja ela qual for. Com depressão, com abuso, com violência, com pensamentos suicidas que acabam se revertendo em leituras, em bom ânimo. Não desistam da vida. Quando vocês pensarem, se alguém pensar alguma coisa assim, espere a próxima quarta para assistir um novo programa, porque eu tenho certeza que durante esse período o socorro vai chegar, né? E pode até tomar um passe, vai numa casa espírita, né? Adilson não, com Adilson não, porque o passe dele, ele encaminha as pessoas. Ele foi contar no nosso encontro ao meu vivo há Deus. tempos atrás que, casualmente, quando ele dava passe da pessoa doente, logo ele tinha notícia de que a pessoa tinha desencarnado. Isso é excelente, porque de repente a pessoa tinha uma série de dificuldades e o passe, e é muito comum que aconteça, pôde harmonizar aquilo e a própria presença da espiritualidade para que a pessoa partisse. Mas ele foi contar isso no nosso programa ao vivo há tempos atrás e agora as pessoas correm de tomar passe com ele. Elevador do além. Elevador do além. Eu que apelidei, elevador do além. Então, meus certo. queridos, vamos escolher o tema do próximo. Tá todo mundo feliz, ninguém vai desistir de nada aqui. Minha vida é um rio de lágrimas. E se os amores do passado retornassem? Seríamos felizes? Uma nova geração de espíritos. Nossa, isso está difícil. Como eu não vou estar com vocês, eu vou dar a sugestão para a Maíse, né? Minha vida é um rio de lágrimas. Ah, bacana. É? A gente faz um pouco de drama. Vamos Quando a gente preto. fala minha vida é um rio de lágrimas, lágrimas. você está abaixo de Eu zero. vou vir É. com assim, olheira preta, um lenço, assim, vou fazer uma coisa fúnebre, depois a gente tira e fica colorido. Tá bom. Dê o like, compartilha, obrigada demais por assistir. Mande para os seus amigos, para as pessoas que estão precisando.
mande e-mail para a gente, maise.radio@gmail.com. Se inscreva no canal da Comunhão no YouTube. Comunhão Espírita tem vários projetos e programas. É uma casa que tem mais de 3.000 médios, 2.500 alunos, inclusive eu, estou aqui aprendendo apenas. Então, obrigada, Adilson. Muito obrigado a Nosso vocês presidente. pela paciência. E a diva Maíse Braga, minha deusa, aqui que você chama de deusa. deusa, né? Vê se Deusa. pode. E um beijo para o nosso querido Vinícius Isso. e para todos que nos assistem. Até a próxima com Minha Vida é um Rio de Lágrimas. Até lá. Até mais.